Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí. Que alegria, hein? Um novo chapéu, uma nova roupa. O velho Bandim. Pois é, minha amiga. Pois é, meu amigo. A gente está aí começando um bloco de conteúdo agora, não é? O Brasil Império. É a história do Brasil, hein? Já ouviu falar, hein? Brasil? Ê, lelê! Não morra, minha filha, mas você está começando a caminhar agora por um novo tempo. É isso aí, Brasil monárquico, um tema muito cobrado em prova. Não é brinquedo, não. Mas a gente estando em boa companhia como você está, você atravessa esse deserto aí espreguiçando água. É isso aí, transbordando conhecimento. Bora lá? Então, coragem, hein? Nós estamos nessa primeira aula aí, a aula 1, a última aula, começando a dar uns pitacos aí sobre o Brasil. Beleza, o que ficou para trás? Hein? O que ficou para trás? Qual período, hein? De qual período você se despediu? Brasil Colônia. Como é que termina o Brasil Colônia mesmo? Com a independência do Brasil. O grito do Ipiranga, Dom Pedro I, ele lá culiado com a maçonaria, né? Formalizando uma independência que, na verdade, na prática já tinha ocorrido alguns anos antes. 1808, vinda da família real para o Brasil. Muda tudo, não foi? Hein? Pois é, o Brasil ganha estrutura, o Brasil vai se desligando, e aí Dom Pedro I, pumba, vai lá e sacrifica-se na relação com seu pai, hein? E vai marcar sua presença como o cara que fez a independência do Brasil. Pois é, você termina o Brasil Colônia fazendo esse tipo de problematização, né? Discutindo, inclusive, se o Brasil fica mesmo independente, porque você sente a Inglaterra ali rodeando o Brasil, com alguns tratados, emprestando uma grana para o Brasil ficar independente de Portugal. Você acha aquela história um pouco mal contada e desconfortável. Você fica com a sensação assim, bom, vamos ver agora no Brasil monárquico, né? Como é que o Brasil vai se sair, se essa independência é mesmo independência. Maravilha, chegou a hora de ver. Bom, a gente vai ter um longo período pela frente. O período monárquico. Vamos conceituá-lo? Período monárquico é aquele período aqui da história do Brasil que vai depois da independência, que põe fim ao Brasil colônia, período colonial, mas que vem antes da proclamação da República. Ou seja, o Brasil monárquico, ou Brasil império, como queira, ele está espremido entre 1822, o 7 de setembro, e 1889, o 15 de novembro. Vandim, tá no meio de 2 feriados. Olha você aí, de olho na boutique dela, não é? Muito bem. Então já conceituamos. É isso que a gente está dizendo. Claro que o regime é monárquico, porque senão não se chamaria Brasil monárquico. Correto? Hein? Tomou remédio hoje? Então, segue comigo que eu também tomei. Então vamos lá. Vamos falar de tempo histórico? Bom, se você for pegar aquele tempo, assim, digamos, cronológico, positivista lá, a gente vai precisar partir o Brasil monárquico em 3 fases distintas. De 1822, independência do Brasil, oficial, a 1831, renúncia de Dom Pedro I, nós temos o primeiro Reinaldo. O primeiro Reinaldo. É isso aí. De 1831, renúncia do primeiro Pedro, até 1840, golpe da maioridade, você tem o período regencial. 23 rebeliões em 9 anos. Imagina a bagunça que isso aqui ficou. Pois é, reflexo de uma independência mal feita, como você verá lá na frente. E de
1840, golpe da maioridade, até 1889, proclamação da República, o segundo reinaldo. Eita! Então o Brasil monárquico é assim: primeiro reinaldo, regência, segundo reinaldo. Tranquilo? Mas você sabe que tempo histórico não é só tempo cronológico, não é só data, século, é também pensar mais amplamente. Então por que não dizer que é um tempo de grandes agitações políticas, internas e externas? Pois é, eu acabo de dizer, olha, 23 rebeliões só no período regencial. Você imagina o que tem de rebelião ainda no primeiro reinaldo e o que tem de rebelião nos esperando no segundo reinaldo. Então, muitas agitações políticas. De maneira alguma é um período pacífico. E no período mais agitado, nós vamos ver o pau comer mesmo. É ali o período regencial. Tá legal? Nesse quesito, agitação é o mais complicado da fase do Brasil monárquico. Maravilha. E agitações políticas também que envolvem problemas com países vizinhos. A gente vai assistir uma imensa guerra, a Guerra do Paraguai. Lá no segundo reinaldo. Então, é um tempo de agitações, não é um tempo tranquilo. Não pense você que quando Dom Pedro I baixou aquela espada, embainhou a espada lá às margens do rio Ipiranga, daí para frente foi o Brasil deitado em berço esplêndido. Não foi não dormiu-se um segundo, é confusão pra caramba. Posso também pensar que é o tempo de muitas mudanças. Sim, e é um tempo curioso, porque dois Brasis vão conviver. Um Brasil ainda muito rural, com muito cheiro de Brasil colônia, e um Brasil que vinha se urbanizando, especialmente no segundo reinaldo. Portanto, a gente costuma dizer que é um tempo em que dois Brasis convivem simultaneamente. Não é esse o único tempo em que isso acontece, não é? Se você pensar em tempos odiernos, no aqui e agora, você vai ver quantos Brasis convivem num mesmo tempo, não é? Enquanto a pandemia e o isolamento social, para uns, é um tempo de relax, meditação, yoga, artesanato e suculenta, para outros é um tempo altamente penoso, complexo, de muitos sacrifícios, de sonhos interrompidos. Pois é. E no Brasil nós vamos ter isso também, ok? Não pensa que tudo era festa. Não pensa que ficamos independentes e ficamos todos independentes. Porque uma das marcas complicadas dessa independência é que ela não significou liberdade para quem era escravo. Pois é, tá vendo? Então eu tenho dois Brasis convivendo, duas realidades lado a lado, como aliás tenho até hoje, não é? Vamos pensar também em espaço histórico, que é diferente do espaço geográfico. O espaço, que coisas estão acontecendo? Há espaço para quê? Primeiro eu destacaria que é o espaço do isolamento, porque o Brasil é praticamente a única monarquia das Américas. Todo mundo optou por república. Eu digo praticamente a única porque o México tem uma experiência monárquica de pouco tempo. Então não conta muito não. Mas é o Brasil, cara, único a fazer a opção pela monarquia. Então nós éramos uma ilha monárquica cercada por um mar de repúblicas. Por que essa opção? Você estuda isso quando você fala, né, da independência do Brasil e vai recordar um pouco aqui agora no início do primeiro reinaldo, e a gente faz uma recordaçãozinha, você vai ver que a opção pela monarquia é a opção pelo conservadorismo. É o medo de mudar. República, naquele momento, no imaginário coletivo, significava mudança. E a nossa elite, que fez a independência acompanhada de Dom Pedro I, queria ver o capeta, mas não queria ver mudança na sua frente. É isso aí. Então a gente fica, de certa forma, isolado no continente, porque era um governo monárquico e todo mundo em volta, república. Bom, é também o espaço da afirmação. Não é? Acabamos de nos separar da mãe Portugal. E afirmar-se como independente, cortar o cordão umbilical, é algo que empolga, mas sem dúvida é algo também repleto de frustrações. Não é? Descobrir o preço da liberdade
Você em sua vida fazendo essa experiência, não é verdade? Empolgou, né? Tá indo para a universidade, eita, não estou deixando a casa paterna, estou deixando o ninho. Pois é, mas tem gavião nesse céu, você vai tomar umas bicadas, tem ovo que você vai botar e que o gambá vai beber, que o tucano vai comer. Então, assim, claro que a experiência de Brasil independente é empolgante, mas ela também traz tanta frustração. Nós vamos ver tubarões aí nadando ao nosso redor, a Inglaterra frustrando muitos projetos desse Brasil que precisa se afirmar. É também o tempo de construção, né? Construção não só de uma estrutura de país, isso já vinha acontecendo lá no período joanino, mas muito na corte, né, no Rio de Janeiro. Agora ela precisa construir um país, isso aqui era uma roça grande. E também formar uma identidade nacional. Qual é essa identidade? Ainda estava muito colada à identidade europeia. Você vê no vestuário, por exemplo, das pessoas, era tudo cópia da Europa, né? E aí, meu amigo, a gente está nessa luta até hoje para criar uma identidade, né? E a Páscoa nossa em pleno verão e a gente se entope de chocolate, até ter piriri gangorra, né? Você vê a quantidade de gente que ainda põe a árvore de Natal com neve em cima. E o Natal nosso é em dezembro, calor de 40 graus e o Papai Noel vestido. Enfim, você já conhece essas coisas. Então, isso é questão de construir uma nova identidade e desligar-se da identidade europeia. Como que isso é difícil? E é uma tarefa ainda incompleta, óbvio, né? E a gente também tem que falar de agentes históricos. Olha, quem vai atuar nesse período monárquico? Eu vou ter os monarquistas brigando com os republicanos, que acham que a monarquia não é uma boa opção. Você vai conhecer muitas agremiações políticas. Eu ainda não falo partido, porque não é muito parecido com o que é hoje. Mas você vai ser apresentado a muitos grupos políticos, os mais variados possíveis, que mudam de nome, de composição, que às vezes até parecem um grupo só, embora tenham propostas diferentes, parece que todos querem a mesma coisa, o poder. Pois é, você vai compreender como que era difícil ser empreendedor num país ainda muito conservador. Nós vamos conhecer figuras que empreenderam. Nós vamos ver, por exemplo, o Barão de Mauá, né? A gente vai conhecer um grande empreendedor aí que sonhou com um Brasil diferente, mas que trombou com uma estrutura muito conservadora. Você vai conhecer a luta dos escravistas, ainda a favor do escravagismo, e aqueles que queriam estender as asas da liberdade aos nossos irmãos escravizados. Como isso foi difícil e como que essa também é uma tarefa incompleta. Então a gente vai descobrindo que o Brasil ainda não se fez, ele está se fazendo, né? A resistência popular, tem revoltas pela frente, nós vamos conhecer velhas estruturas e velhos personagens ainda muito presentes. Você vai trombar com algumas coisas que você vai dizer, cara, não muda nunca esse negócio. Mas também você vai ser introduzido a novas estruturas e novos personagens, beleza? Então é isso que nos aguarda, essa nossa aula introdutória, esse nosso primeiro encontro. Tem o sabor de todo primeiro encontro, né? Dá aquela acesa na coisa, né? Aquela acendida na brasa, mas não resolve muita coisa. Você fica falando, bom, então agora vamos ver, tá bom? Mas tem que ter uma introdução para dar aquela visão geral. Espero que você tenha visto um pouquinho, pegado um gostinho do que você vai ver aí, tá? Agora que a brasa tá acesa, vamos embora então. Força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também.